Na tela você vai acompanhar a leitura comigo do Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículos 36 e até o versículo 50. Lucas 7, 36 a 50. Esse evento diz respeito a um homem chamado Simão, fariseu, homem importante, conhecedor da palavra, homem religioso, que convidou Jesus para ir à sua casa. E lá também compareceu uma certa mulher, está o texto dizendo assim, uma certa mulher pecadora. E ela também esteve ali naquele lugar, embora não tenha sido formalmente convidada. E ela teve um momento muito especial de ministrar aos pés do Senhor Jesus. Esse evento é diferente de um muito parecido que aconteceu na cidade de Betânia, lá no fim dos evangelhos, mais ou menos uma semana, alguns dias antes da morte de Jesus. É outro evento, muito parecido. A casa é de um outro Simão, mas o nome Simão era muito comum. Um era Simão o leproso, este aqui é o Simão que é fariseu, um homem religioso. Então, há semelhanças nas histórias, mas ela é particularmente especial por outros motivos. Então, vamos ler a palavra, mas eu queria orar. Eu estava orando ali agora, e eu disse, Senhor, como eu gostaria de uma visitação fresca do Teu Espírito. Eu disse ao Senhor, como eu gostaria que os nossos corações estivessem tão famintos e tão sedentos da palavra, que ao ler a palavra, todos nós já fôssemos tomados pelo Espírito de Deus, e nós gemêssemos, cada um no seu lugar, e alguns segurando-se nas cadeiras, dizendo, Deus, tem misericórdia de mim. A palavra de Deus é poderosa. E eu não quero que ela dependa de uma exposição humana, de uma prédica, de uma pregação. Por isso a minha oração é que a palavra, como ela é pura, santa, ela seja usada pelo próprio Espírito de Deus para convencer o meu coração e o coração dos meus irmãos a respeito da palavra que o Senhor tem. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Quem tiver ouvidos, ouça o que diz o Espírito. Então, alimenta agora com fé o seu coração, a sua mente, para receber a palavra do Senhor, palavra por palavra, palavra vírgula por vírgula, ponto por ponto. Que o Espírito, antes mesmo da explanação, já convença a mim e a você do propósito que Ele tem para as nossas vidas nessa noite. Essa é a minha oração. Senhor Jesus, essa é a Tua palavra poderosa. Não é um texto de um jornal, não é uma produção teológica de um homem, é a Tua palavra fiel e verdadeira, permanente. Os céus e a terra passarão, mas as Tuas palavras não passarão jamais. Por isso, diante desse poder sobrenatural da palavra que saiu da Tua boca, ministra aos nossos corações, para a glória exclusiva de Jesus, para a edificação do povo de Deus e para a salvação daquele que ainda não crê. É a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Está aqui na tela. E você pode acompanhar Lucas 7, 36 a 50. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés.
chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois enxugou com os seus cabelos, e beijou-os, e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado, disse a si mesmo, que havia convidado Jesus: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários, dias de trabalho, e outro 50 denários. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles, dos devedores, o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse: Simão, vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Quem recebe essa palavra, diga: eu recebo. Palavra maravilhosa. Todos nós, no ano de 2022, fomos convidados para sermos adoradores extravagantes. Pastor Leno já disse: o que será uma adoração extravagante? No nosso contexto aqui, diz respeito a algo novo, algo inesperado, algo forte, diferente, algo que vai além do que se espera, algo de excelência. Tudo isso é extravagante. Por quê? Porque tudo isso foi o que nós vimos, pela leitura, que fez parte da adoração daquela mulher. Ela não era esperada nem convidada naquela casa. Ela foi extravagante ao comparecer lá, sendo pecadora e conhecida. Ela não sabia exatamente o que aconteceria, mas isso não lhe interessava. Ela queria ver Jesus. Ela foi extravagante em ir e em entrar, acessar aquela casa e o lugar onde Jesus estava. Ela foi extravagante ao ir aos pés do Senhor. Aquela mulher foi extravagante no que fez, porque ela, de certa maneira, sequestrou para si os pés do Senhor. As casas de pessoas de poder aquisitivo maior na Palestina, o que parece ser o caso, eram casas construídas ao redor de um pátio, geralmente quadrado. Naquele pátio havia ornamentação, flores, plantas. No centro
uma fonte d'água, e um lugar gostoso na casa, e as dependências construídas ao redor. Quando essas pessoas promoviam um banquete especial, fosse almoço ou jantar, era feita então a preparação nesse pátio. Um lugar amplo, gostoso, arejado e aberto aos visitantes nessa ocasião. Porque os banquetes eram feitos em torno de personalidades, alguém importante, um mestre, um rabi, um raboni, ia visitar uma casa a convite do seu dono. Então a mesa farta era preparada ali naquele espaço. E o que nós temos hoje, que chamamos de divãs, aquelas poltroninhas baixinhas, lá elas eram colocadas no entorno da mesa para os convidados. Eles ficavam deitados, a mesa era baixinha também, de maneira que as pessoas se deitavam nos divãs, com a cabeça para a mesa e com o cotovelo esquerdo se apoiavam na mesa. E ali tomavam a refeição. Aquela mulher, ela foi extravagante por todas essas coisas que eu mencionei, e porque ela se pôs ali muito perto dos convidados, especialmente de Jesus. O que chamou a atenção daquele homem, fariseu, religioso, conhecedor e obediente à lei, em muitos detalhes. E quando ele viu aquela mulher aproximar-se, porque o texto definiu, o autor é Lucas, é um médico, é pesquisador, é criterioso nos detalhes. Lucas é o evangelista que coloca os eventos bíblicos do evangelho em ordem cronológica. Então, se você quer conhecer as coisas na ordem em que elas aconteceram, no evangelho você recorre a Lucas. Então, Lucas, cheio de detalhes, fala que aquele homem fariseu estranhou quando aquela mulher fez essa extravagância toda. E ela então ficou aos pés de Jesus. E o texto diz, Jesus revela isso mais tarde, que ela chorava em cima dos pés de Jesus e começou a molhar os pés do Senhor. Aquilo era uma ofensa religiosa. Por quê? Várias coisas são importantes aqui. Primeiro, uma mulher não tocava num homem. Mesmo marido e mulher não andavam de bonde, juntinhos, lado a lado. O marido andava na frente e a mulher o seguia atrás, alguns passos. Aquela mulher, ao ver que estava molhando os pés de Jesus com as suas lágrimas, não tinha toalha, não tinha o que fazer. O que fez? Ela toma os seus cabelos longos e vai enxugando os pés do Senhor. Um absurdo, uma extravagância completa. Por quê? Porque só as mulheres solteiras podiam usar os cabelos soltos. A mulher casada, no seu casamento, o prendia para sempre, para soltá-lo apenas no seu quarto de dormir, presenteando o seu esposo. Na nossa cultura, seria algo mais ou menos como uma mulher andar com o seio descoberto, na rua. Então aquele fariseu falou, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Olha o atrevimento, olha a extravagância desta mulher. E ela continuou, depois de tudo isso, ela tomou um utensílio, um vaso pequeno que ela tinha de alabastro. Alabastro é a pedra de que era feito o vaso. E derramou um perfume sobre os pés do Senhor. A julgar pelos outros acontecimentos, era nardo puro. E ele custava cerca de 365 dias de trabalho. Portanto, naquela pequena
embalagem tinha algo nos dias de hoje em torno de mais de 14 mil reais. Então tudo isso é extravagante, tudo isso chama atenção, mas o mais importante para aquele fariseu era que, em fazendo tudo isso, aquela mulher tornava Jesus impuro, porque ela o tocava. Então, toda a impureza da vida e dos pecados dela agora poluíam, invadiam na mentalidade dele a pessoa do Senhor Jesus. E Jesus teria que se lavar cerimonialmente para ficar puro. Gente, isso é algo inusitado, é novo, é absurdo. Do ponto de vista humano é absurdo. Mas do ponto de vista de Jesus, foi uma santa extravagância. Aquela mulher, ela foi além de todos os seus próprios limites, além dos limites da casa em que ela acessou, e também dos costumes sociais e religiosos da época. Aquilo era uma transgressão, mas para Jesus era uma adoração extravagante. Você aplaudiu ou não aplaudiu? Por que todos nós não aplaudimos? Adoradores extravagantes. O que é que eu e você podemos fazer em 2022 para que a nossa vida seja marcada por atos extravagantes e a nossa adoração não seja um momento dentro do culto em que a gente canta, levanta a mão e depois desliga o piloto automático e passa a semana até chegar no outro domingo, quando viremos para receber alguma coisa? Não, irmãos. O culto não é um lugar para receber. O culto é um lugar para entregar. O culto é um lugar para a gente devolver aquilo que é de Deus, a honra, o louvor, o domínio, o poder e tudo que pertence ao Senhor. Devemos então vir aqui para dizer: só o Senhor é Deus. Eu e a minha alma nos lançamos aos pés do Senhor, e não só no momento de culto aqui, mas lá em casa, no trabalho, na escola, no namoro, no noivado, no casamento e em todo lugar. Que em 2022 a nossa adoração seja extravagante como um estilo de vida. Tudo que fizermos seja conscientemente excelente, além da conta, além da medida, transbordante, demonstrando que Deus merece receber tudo o que Ele tem em nós. Amém, meus irmãos? Deus quer uma adoração extravagante. Algumas refeições se tornam banquetes, e elas devem ser banquetes assim. Eu compareci a um almoço, que para mim foi um banquete. Eu fui convidado. Pastor, irmã Vasti, vocês poderiam ir à nossa casa em tal dia? Nós queremos preparar um almoço para vocês. Para mim era banquete. E quando nós chegamos alegres, felizes, domingo depois do culto, já havia alegria no nosso coração, e nos sentamos, e a comida estava tão deliciosa, tudo tão gostoso, tudo tão bem preparado, com tanto carinho, tudo estava bem demais. Até que, a hora que nós terminamos, os nossos anfitriões perguntaram: os irmãos terminaram? Sim, terminamos. Mas não era agora vem a sobremesa, já não terminaram depois da sobremesa. Sim. Então nós queremos fazer uma pergunta. Pois não? O que é que vocês têm contra nós? Você assustou, não assustou? Imagina eu. Imagina a Vasti. Irmãos, perdão,
não entendi. Nós queremos saber o que vocês têm contra nós. Irmãos, não temos nada contra os irmãos, absolutamente. Acontece, irmãos, que a nossa igreja era pequenina, lá em São Bernardo do Campo. E por ocasião do Natal, a Vasti pegou a lista dos membros da igreja, comprou um cartãozinho para cada um, e pôs o nome personalizado em cada cartãozinho. Eu fiquei feliz com a atitude dela, mas, por outro lado, me bateu uma preocupação. Será que a gente não vai esquecer ninguém? Já imaginou esquecer alguém? E nós tomamos todos os cuidados e não esquecemos ninguém. Acontece, irmãos, que mesmo numa igreja pequena, época de férias, final do ano, as pessoas têm muitos compromissos e somem. E vários daqueles cartões não foram entregues, porque as pessoas não foram à igreja. Não estiveram naqueles cultos em que lá na porta a gente cumprimentava os irmãos e ia dando os cartões. E aí nós falamos assim, mas por que, irmãos? Não, porque nós não ganhamos o cartão. Aí eu falei, ufa, ainda bem que é só isso. Espera só um pouquinho, irmã. Fui lá no carro, tinha lá um montão assim, trouxe na frente daquela irmã e falei assim, está aqui o de vocês. E ela só assim, ainda bem, pastor. Mas irmãos, que susto! Aquilo foi inusitado para nós e nos ensinou que mesmo tendo todo o cuidado do mundo, nós iremos ferir alguém. Nós iremos decepcionar alguém. Nós falharemos com alguém. Ou por esquecimento, ou por omissão, ou por dificuldades na comunicação. E nós devemos entender, irmãos, que Jesus, nesse texto, nos ensina a não só olhar para Ele, mas a olhar para as outras pessoas. E não fazer um juízo premeditado contra ninguém. O texto aqui, ele diz respeito à lei e à graça. Ele era um religioso. E o que ele queria era o cumprimento da lei ritual na vida daquela mulher. Como que soltou o cabelo, como que tocou no homem, como que ficou segurando os pés do Senhor, como enxugou os pés dele, como ungiu os seus pés. Era a lei, para ele o que valia era a lei. E a Bíblia diz que a lei é santa, justa e boa. Mas ela foi escrita para denunciar o nosso pecado. A lei foi escrita para provar para nós mesmos que nós somos pecadores. E o fariseu era chamado de zeloso da lei. O escriba era o estudioso da lei, também zeloso. O fariseu, ele era puritano. Ele procurava ao máximo evitar as contaminações rituais. Só que Jesus teve nos fariseus os piores dos seus algozes, os seus inimigos. Você pergunta, como alguém que conhece a lei de Deus, que obedece à lei de Deus, em detalhes, como é que essas pessoas podem ir contra Jesus? Capítulo 19 de Mateus e de Lucas mostra Jesus dizendo, ai de vocês, fariseus e escribas, hipócritas. Ele faz isso por 7 vezes, são 7 ais, todos seguidos da palavra hipócrita. Hipócrita. Hipócrita é aquela pessoa que, diante de todos, parece ser uma coisa, mas na verdade é outra. E um exemplo disso é que Jesus diz assim, vocês são hipócritas, vocês são víboras, vocês gostam de exibir-se, vocês buscam ser zelosos, mas não para serem vistos por Deus, mas para serem aprovados pelos homens. Por isso vocês gostam dos melhores lugares nas sinagogas, vocês gostam de orar em pé nas praças, para serem vistos pelos homens.
Vocês são esforçados e viajam distâncias grandes para fazerem um novo convertido, mas para torná-los piores do que vocês mesmos, porque vocês não recebem o Senhor. Eu disse que Lucas escreve levando em consideração a ordem dos fatos. No capítulo 6, nós lemos o capítulo 7, mas no capítulo 6, o texto já nos diz sobre os fariseus. Olha só, 6, 29 e 30. Todo o povo, até os publicanos, pecadores, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram o caminho de Deus como justo, sendo batizados por João Batista. Mas os fariseus e os peritos na lei, e os escribas, rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizados por João. Então eles não aceitavam a Jesus, não aceitavam a orientação de Jesus, e nem que Jesus era Deus, era o Messias. A rejeição está em Lucas 6,34. Eles reclamaram de João Batista, e agora reclamaram de Jesus. Ele disse: vocês veem, veio o Filho do Homem, que sou eu, comendo e bebendo, e vocês dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Jesus é amigo de publicanos e pecadores. Lucas capítulo 15 mostra a censura de todos sobre Jesus, justamente porque Jesus era amigo de publicanos, cobradores de impostos e pecadores. Jesus escolheu essas pessoas para amá-las? Não. Jesus amou a todos indistintamente. Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, esse texto fala da lei, na ótica dos fariseus, mas da graça de Jesus. Esse texto também fala do zelo cerimonial com falta de sabedoria. Esse texto também fala da pureza e da impureza cerimonial. Esse texto fala do perdão e do pecado, mas aos olhos de Deus e não aos olhos dos homens. Por isso, nós vimos aqui que Jesus contou uma parábola, dizendo que havia um credor e 2 devedores. O credor era Jesus. O devedor de 500 denários, muito dinheiro, era na ótica daquele fariseu, aquela mulher pecadora. Mas ele não. Ele não devia 500, devia só 50. E então Jesus revela para nós aqui que nós devemos ter uma outra visão das coisas, a visão da graça e não a visão da lei, a visão do perdão e não a visão do pecado. E Jesus sugere aqui no texto, nós extraímos do texto, três ações para termos diante de Deus no ano 2022, uma performance, as marcas de sermos adoradores apaixonados por Deus, adoradores que sejam realmente aqueles que agradam a Deus de modo excelente. Primeiro, é dar a Jesus a devida honra. Quando você convida alguém para vir à sua casa, óbvio que é para recebê-lo em honra. Eu contei um episódio diferente. Era um episódio de dúvida. Não nos trataram mal. Havia uma dúvida. Mas o convite feito a Jesus foi falso. Foi um convite capcioso. Não com a intenção de honrar Jesus, mas de saber das falhas de Jesus, de testar Jesus. Por isso, Jesus foi convidado e ao mesmo tempo ignorado. O texto disse, quando você recebe alguém, quando esse alguém chega, a primeira coisa que você faz, manda um servo teu lavar os pés do visitante. Simão não fez isso. Segundo a regra de bons modos, para com a boa hospitalidade, era colocar as mãos no ombro do convidado e beijá-lo
à face, alguns dizem na testa. É o beijo do bem-vindo. Lava o seu pé porque você vem da estrada, vem cansado, eu quero dar descanso a você na minha casa. Eu beijo você porque eu considero você, eu honro você, meu visitante. Mas o Simão não fez isso. E por último, na cabeça do visitante era colocado um óleo aromático, porque a Palestina era muito quente e havia suor, às vezes não havia um bom odor. Então colocava-se óleo para refrescar e para perfumar. Era unção feita na cabeça com algumas gotas. Simão também não fez isso. Então Simão não deu a Jesus a devida honra. A pergunta é: nós honramos de fato a Jesus? Nós tratamos Jesus não só como um hóspede, mas como um residente na nossa vida de maneira adequada? Jesus e tudo que diz respeito a Jesus, o reino de Jesus, é valorizado na minha experiência pessoal, individual, diária, todo dia. Em casa, no leito conjugal, assistindo televisão, ou jogando uma bola, fazendo churrasco, encontrando-me com os amigos. Eu estou honrando Jesus de maneira conveniente, extravagante? Eu estou dando a honra que Jesus merece? Essa é a grande pergunta. Nós temos aqui um culto comunitário, público, ele é maravilhoso. Eu fico esperando por esse culto. Mas eu tenho lá em casa o lugar do meu culto particular. E eu sou um adorador que vai à presença do Senhor. Uma vez fui à casa de um irmão, era membro aqui da igreja, mudou-se há muitos anos. E ele estava feliz, tinha mudado para uma casa nova. Com muito esforço, conseguiu construir. E ele falou: pastor, mostrou a casa, eu fiquei feliz com ele. Ele falou assim: vem cá. Aí abriu a porta, falou: olha aí, o senhor sabe o que é isso? Dá uma olhadinha. Eu olhei, não tinha móvel nenhum, mas tinha um tapete, algumas almofadas e uma Bíblia no cantinho. Ele falou: aqui é o nosso lugar de encontro com o Senhor. Nós deixamos um quarto para Jesus aqui em casa. Então eu, a minha esposa, as minhas filhas, temos o nosso encontro com Jesus aqui. Irmãos, isso é extravagante, isso é inusitado, isso é inesperado. Todo mundo tem casa. Quantos pensaram num lugar para Jesus? Uma vez visitando a casa de um outro irmão, mais abastado, ele saiu comigo no jardim, havia um jardim lindo no fundo da casa. Ele falou: pastor, esse é o meu Getsemane, lugar de oração, como Jesus tinha. E eu venho para cá às madrugadas, 3, 4 horas da manhã, e aqui eu me encontro com Jesus. E aqui Jesus fala comigo, me corrige, me ensina. Aqui eu sou alimentado para uma jornada de 16, 18 horas de trabalho, pastor. Mas eu estou com Jesus no Getsemane. Isso é ir além. É alguém que vai ter uma jornada tão longa de trabalho e fala: eu preciso primeiro estar com o Salvador. Um tinha um quarto, o outro tinha um jardim. Mas eu também fui à casa de um jovenzinho novo convertido, e ele falou: pastor, eu me converti e minha família está encantada com o que Deus fez na minha vida. Por outro lado, eles acham que eu estou biruta. Eles acham que eu agora fiquei fanático, então eu não posso falar de Jesus, não posso orar, não posso fazer nada na frente deles. E aqui está o meu lugar de oração, o banheiro e o vaso, o lugar de ajoelhar. Irmãos, isso é extravagante, isso é inusitado, isso é além do que a gente espera, porque os religiosos acham que só aqui, 17 horas, 19 horas, horário de culto, é que a gente adora a Deus. Aquele que honra o Senhor, quer estar com o Senhor e dar ao Senhor o seu melhor, de maneiras inusitadas, diferentes, e são várias, e são milhares de formas, mas depende de coração que se derrama, de coração que vai aos pés de Jesus, que se lança e que se entrega inteiramente ao Senhor. A primeira ação extravagante para você
nesse ano 2022, é honrar a Jesus. Dê a devida honra que Jesus merece. É Ele que anoitece com você, é Ele que te sustenta de noite, é Ele que te acorda de manhã, é Ele que te dá força, é Ele que te dá energia, é Ele que tem paciência com você, é Ele que perdoa os seus pecados, é Ele que cuida da sua família, Ele está em todo o tempo zelando de você. Tenha tempo com o Senhor, dê o devido lugar ao Senhor, a honra que Ele merece receber. A segunda ação extravagante, a primeira é dar a Jesus a devida honra, a segunda é dar ao próximo a devida consideração. Jamais levante o dedo para alguém dizendo: essa certa mulher, esse certo homem, esse pecadorzinho, essa siriguela, essa sem vergonha. Meus irmãos, em nome de Jesus, está na Bíblia, nos lábios de Jesus, um resumo da lei, que é amar a Deus e amar aos próximos, amar as pessoas. Não podemos julgar as pessoas. Isso não quer dizer que elas não errem, isso não quer dizer que elas não falem com o Senhor, mas o problema é delas e do Senhor. Nós não devemos nos importar com o pecado de alguém, a não ser para apoiar, para ajudar, para restaurar, para edificar, para ensinar e para mudar a situação. Para julgar, para comparar, nunca, 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 nunca. Quando você aponta o dedo para alguém, tem outros aqui apontando para você, e um apontando para Deus como testemunha. Nunca censure as pessoas. Honre aqueles a quem Deus criou. Uma língua não pode ser fonte de bênção e de maldição. Não pode adorar a Deus e maldizer a criação do Senhor. Não faça isso. Dê às pessoas a consideração que elas merecem. São pessoas como nós, que lutam com suas lutas diárias, diuturnas. Muitas têm histórias tristes, muitas fazem o que fazem porque foram maltratadas, porque não foram amadas, porque foram obturadas, porque foram castradas, porque foram tomadas por pânico e por síndromes que dizem respeito aos traumas do passado. Traumas não justificam o pecado, mas nós temos que entender que as pessoas têm histórias. E quem cuida das pessoas é Deus e não sou eu. Aquele homem julgou aquela mulher, essa aí, e esse aí, porque olhou para Jesus e falou assim: se esse homem fosse de fato um profeta, isso mostra que o convite foi capcioso, que ele não acreditava em Jesus. E no seu pensamento ele disse: olha aí, olha essa sirigaita fazendo tudo isso com ele. Se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulherzinha da vida. Jesus não só sabia tudo sobre a mulher, mas sabia tudo sobre ele também. E falou assim: vou falar para você sobre o que você está pensando. Contou-lhe aquela parábola: um credor, 2 devedores. Um devia 500, outro devia só 50. Os 2 não tinham como pagar, ou seja, o religioso, o cuidadoso, o supra excelente não dá conta de pagar as suas dívidas, os seus pecados a Deus. E nem o pior dos pecadores dá conta de pagar. Por isso Deus perdoou a ambos. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor. O sangue de Jesus derramado na cruz foi para todo aquele que crê, e para nenhum que mereça. Para todo aquele que crê, e para nenhum que mereça, pois todos pecaram e destituídos estão do reino de Deus. Então, dê a Jesus o que ele merece. Dê ao próximo a devida consideração. Mateus 7,35, 7, 3 a 5. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu?
hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. A contabilidade de Deus é diferente. A contabilidade de Deus é diferente. Como Deus pesa os corações, é bem diferente de como eu, Gilson, peso os corações. Você e eu somos falhos. Mas a Bíblia diz que juiz é um só, Deus. E que quando eu julgo, eu tiro o lugar de Deus, tornando-me juiz. Você já imaginou o que é isso? Toda vez que você está julgando, você está dizendo: Deus, eu arranco você do seu trono, porque eu sou melhor do que você. Ouça, igreja. Tenha temor, igreja. Tenha respeito, igreja. Quando eu julgo alguém, eu arranco Deus do seu trono e digo: você é mole, você é bonzinho demais, coração de manteiga, não está certo. Eu sei o que é certo e o que é errado, e eu julgo corretamente. Ai de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. A visão distorcida é nossa. Nós não somos melhores do que qualquer pecador. Paulo diz: eu sou o principal dos pecadores. Quanto mais santo você for, mais pecador vai descobrir que você é. Quem vai pedir perdão e não sabe se pecou, está altamente comprometido. Vou confessar a Deus, de que eu vou confessar mesmo? Irmãos, eu pedi perdão a Deus já. Um dia nesse púlpito aqui, eu falei a maior abobrinha, o maior pecado contra Deus e contra vocês. Eu não sei onde eu estava com a cabeça, nem em que contexto fiz isso, mas eu falei: irmãos, estou lutando a vida de cristã, com vontade, com força, com garra, buscando a Deus. E se todo mundo fosse como eu, estaria tudo muito melhor. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Um pecado absurdo, eu falei, cometi contra o Senhor. Peço perdão ao Senhor, já pedi, peço à igreja. Absurdo achar que se todo mundo fosse igual a mim, a igreja seria melhor. Meu Deus. Terceira ação extravagante: dar ao Senhor uma vida inteira extravagante. Fazer da vida cristã, do culto, uma prática em todo lugar. Estou dirigindo o carro, é culto, porque como eu dirijo, cultuo a Deus. Estou abraçado com a minha namorada, sou conveniente, porque eu estou cultuando a Deus, então não faço o que é inconveniente. Estou no meu leito conjugal, e eu honro ao Senhor e a minha esposa, porque eu estou em culto erótico ao Senhor, e isso é bíblico, porque Deus fez com que homem e mulher tivessem vida íntima no projeto dele, sexo santificado por Deus para Deus. Mas toda pornografia, eroticidade dada pelo Senhor é uma coisa, pornografia é outra. Irmãos, cada um de nós conhece os caminhos pelos quais passa, e as poças de lama em que já pisou. Que Deus tenha misericórdia de nós. Queremos oferecer o que aquela mulher ofereceu. Veja só, para dar ao Senhor uma vida inteira, não é um ato, mas são vários atos, é uma vida inteira. Aquela mulher, assim como os fariseus, haviam ouvido falar de Jesus. O texto em Lucas 6 diz: os fariseus ouviram falar de Jesus e o rejeitaram. E os pecadores ouviram Jesus e viram nele a misericórdia. Então, quando aquela mulher vai à casa daquele homem, ela já vai com várias entregas a fazer. Primeiro, a entrega do seu arrependimento, sua consciência de pecado. Ela já chegou lá chorando porque sabia que era pecadora. Ela chegou chorando porque ela sabia que o único que podia perdoá-la era o Senhor. Ele era amigo de pecadores e publicanos e queria que eles mudassem de vida. Quando Jesus libera aquela mulher pega em flagrante adultério, ele não disse: vá e continue pecando. Ele disse: vá e não peques mais.
Então, Jesus nos recebe sim, mas para mudar a nossa vida. Então aquela mulher foi até Jesus, teve consciência do seu pecado, da necessidade da sua salvação. Ela chorou, ela enxugou as lágrimas, ela beijou os pés, ela perfumou e ela saiu abençoada. Olha só, foi até Jesus pela consciência do seu pecado e salvação. Chorou aos pés de Jesus porque estava emocionada. Ele não a rejeitava, como Jesus não rejeita a mim e a você. Ela enxugou os pés do Senhor Jesus porque não havia toalha. Ela soltou escandalosamente o seu cabelo naquilo que era feito só dentro das quatro paredes, mostrando intimidade, mas ali não interessava se ela ia ser julgada, era a única coisa que ela podia fazer, era entrar na intimidade, enxugando os pés do Senhor Jesus, e ela os beijava, ela extrapolou demais. O beijo requerido era um beijo na face, e Jesus disse: você, Simão, não me deu um beijo na face. Mas ela, desde que chegou, continuidade, desde que chegou, ela sequestrou os meus pés, ela agarrou os meus pés e não para de beijá-los. Isso é uma saciedade de Deus, isso é uma necessidade, é uma fome de adoração, de adorar a Jesus de modo extravagante. Ela agarrou os pés de Jesus e beijava, e beijava, e beijava, e beijava. E o homem estava ridicularizado com aquilo, estava escandalizado. E ela perfumou os pés. Aquele aroma era um aroma natural, barato, era flor de rosas, que se jogava na cabeça das pessoas. Aquela mulher pegou algo de muito valor, caro, 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 e não se incomodou de não colocar na face, mas colocar nos pés de Jesus. Sabe o que aconteceu? Essa mulher estava nos pés de Jesus, e ali ela ficou. E sabe o que os pés de Jesus representam para mim e para você? O lugar mais alto que já podemos alcançar. O lugar mais alto que você pode alcançar é estar aos pés de Jesus, arrependido, grato, comovido, derramado, entregue, adorando com exuberância, com extraordinário temor e zelo de Deus, e perfumando os pés do Senhor. Quando Jesus revelou essas coisas, dizendo: é isso, Simão, você leva uma vida inteira religiosa. Essa mulher está levando aqui os seus primeiros momentos de arrependimento e consciência de pecado. Por isso eu te perguntei, 2 foram perdoados, a quem o Senhor perdoou? Os 2. E por qual deles ele foi mais amado? Simão disse: eu suponho que o Senhor foi mais amado por quem devia mais. Ele disse: está vendo essa mulher? Está vendo a dívida que ela tinha? E presta atenção, os pecados dela eu não revelei nenhum, porque a consciência de pecado, o arrependimento, a adoração, a rendição dela eram tudo que Jesus esperava, estava feito. Ele não precisou falar nada, não revelou um pecado sequer daquela mulher, mas o pecado daquele homem foi desmascará-lo. Você me provocou, você me chamou e me desonrou, você me chamou de modo capcioso, você queria me testar, você queria me conhecer, você não crê em mim, por isso você não me lavou os pés, você não me beijou o rosto e você não me ungiu a cabeça, mas essa fez tudo isso e muito mais nos meus pés. Os pés de Jesus é o lugar mais alto que eu posso alcançar. Aí Jesus fala: seus pecados já foram perdoados. Aqui, irmãos, eu quero parar e muito rapidamente quero dizer o seguinte: ela não foi perdoada, presta atenção, ela não foi perdoada por aquilo que ela fez, naquele ato exuberante, extravagante. Tudo aquilo já era resultado do perdão que ela já havia recebido. Então Jesus está dizendo, está interpretando a parábola:
ela está desse jeito, feliz desse jeito, extravagante desse jeito, porque ela tem consciência que o pecado dela era maior. Ela tinha consciência, mas você não tinha consciência do seu pecado. Então, falou ela, a tua fé te salvou, vá em paz. Que mulher! Que mulher! Seus pecados já foram perdoados, a tua fé te salvou, vá em paz. E o coração daquele homem foi colocado em agonia, porque recebeu dentro da sua casa a salvação e a recusou. Recebeu o Messias e o discriminou e se levantou contra ele. Feche seus olhos. Esse ano para nós é muito importante. Um ano de muitos desafios. Todo dia a gente se apercebe de que as coisas são difíceis. E nós temos que fazer aquilo que é melhor, que é mais excelente, aquilo que revela mais da nossa consciência para com Deus, da nossa gratidão para com Deus, do nosso empenho e serviço para Deus. Para terminar, eu quero te dizer, você sabe o que é cultuar? Cultuar não é vir à igreja, é fazer do mundo um grande templo. E cada ato em que vamos viver nesta vida, em todas as áreas da vida, ter atos de adoração, de entrega, e estarmos indo além, dando-nos por inteiro ao Senhor. Tudo que diz respeito de Jesus, eu aprovo. Tudo que diz respeito a Jesus, eu zelo. A igreja de Jesus, vou me esforçar por ela. Vou ajudá-la nos seus projetos, vou me oferecer para ombrear quem precisa de ajuda, vou estender a minha mão para socorrer quem está necessitado, vou levantar as minhas mãos para impô-las sobre as cabeças das pessoas que precisam de libertação, vou pegar as minhas mãos e fazê-las ir ao meu bolso e declarar que a prata e o ouro pertencem ao Senhor, o que eu guardar para o sustento da minha casa é uma dádiva de Deus, mas eu também irei zelar das contribuições. Onde eu vou me empenhar para estender o reino de Deus e esta palavra linda do Evangelho chegar a todas as nações. Irmãos, esta mulher é enquadrada como uma adoradora extravagante. Essa, presta atenção, é a teologia do desperdício. Numa outra passagem semelhante, os discípulos disseram, como assim? Esse vasinho de nardo é um ano de salário, mais de 14 mil reais, para quê? Para quê? Para quê esse desperdício? Rodrigo Petrelli, Valesca, estão cometendo um desperdício. Saíram daqui jovenzinhos com filhos pequenos e estão cometendo um desperdício, estando lá no coração da África para buscar os não alcançados. Júlio e Angélica estão cometendo desperdício, deixaram a vida boa daqui. Jovens, talentosos, estão lá no Quênia, amando aquelas pessoas, e lá na favela fazendo diferença. Desperdício de vida e de oportunidade de viver bem aqui. Nossos missionários, em outras partes que nem posso mencionar o nome, porque eles correm risco de morte, estão lá e podem ser pegos e mortos a qualquer momento, só porque estão anunciando o nome do justo, o nome do Senhor Jesus, e nós, igreja, fazendo beicinho e mimimi. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus amados, que Deus tenha misericórdia de nós, que nos tornemos extravagantes, e nos ofertemos a Deus antes de darmos as nossas ofertas, que nós nos ofereçamos primeiro. Essa é a adoração extravagante,
Queremos uma igreja de muitas mãos e muitos adoradores extravagantes. Campo Grande precisa desses adoradores. Precisa de você e precisa de mim. Pai, aplica esta palavra ao nosso coração. Glorifica-te, Senhor. E aplica esta palavra à nossa vida. Muda, Senhor. Começa uma nova história em nós. Que novos capítulos sejam escritos, onde nós sejamos abençoados por Ti, para sermos adoradores extravagantes. Deus fala ao seu coração e você sabe que entrega precisa fazer. Você sabe que pecado precisa confessar. E que pecado precisa deixar. Jesus não expôs aquela mulher, mas ela saiu perdoada. Jesus não quer expor você. Mas vá aos pés de Jesus. Consciente, reverente, se humilhe, confesse e busque perdão e salvação que lhe são garantidos pela bondade e pela misericórdia dele. Em nome de Jesus. Amém.